Olá, estou eu aqui dando uma pausa nos meus estudos. Justamente a última semana de prova está puxado e eu gostaria de parar um pouquinho, uns 10 minutos, para falar um pouco sobre isso aqui no vídeo, né? É um assunto que eu nunca falei no canal, que eu não vejo discutido por aí, aqui no Brasil pelo menos, não com frequência, né? Não nos meios onde eu circulo, né? No próprio meio acadêmico, que eu acho que é onde deveria acontecer essa discussão, mas ela existe, tem alguns artigos, eu vou deixar linkado o que eu vi aqui embaixo aqui no vídeo, né? Então, quem quiser se aprofundar, dá uma olhada, mas os artigos, referências estão aqui embaixo. Então, sobre o que eu vou falar, na verdade, né? Sobre que assunto misterioso é esse? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre questões psicológicas que acontecem, que, né, afetam alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação de universidades, né? É um assunto que as pessoas não falam muito, não é um assunto tratado com frequência, pelo menos não no próprio meio acadêmico entre os alunos, né? Mas é alguma coisa que acontece, a gente percebe, a gente conhece pessoas que têm algum desses struggles, né? Que sofrem com isso de alguma forma, mas a gente não vê, de fato, isso nem muito divulgado, vamos dizer assim, por aí. O que acontece? Inclusive, um dos artigos que eu estou deixando aqui, ele fala justamente sobre a pós-graduação, né, que mestrado, doutorado, pós-doutorado são momentos de extremo estresse, de muita cobrança, pressão, e então você tem pessoas com crise de ansiedade, com depressão, com outros problemas sérios, psicológicos, por causa de como as coisas funcionam no meio acadêmico. Isso não, esse artigo fala especialmente de graduação, de pós-graduação, né? Mas isso também acontece na graduação, é uma preocupação que tem. E isso também varia um pouco com o curso. A gente tem cursos que tradicionalmente são mais puxados, que cobram mais, né? Que você tem professores, inclusive, até por cultura, né? Que eles têm quase esse perfil, entre aspas, militar no sentido de extremamente autoritários, de extremamente, enfim, né, que de fato estão ali com uma finalidade de reprovar metade da turma, sabe? Como se fosse o objetivo da minha aula não é boa se eu não conseguir reprovar X. Né? Então, é como se, pelo menos a impressão que alguns, né, passam é essa. Não que isso, de fato, seja a realidade de todos os professores, não mesmo, de jeito nenhum, mas a gente percebe que isso acontece em algumas situações, né? Então, assim, eu gostaria de falar um pouco sobre isso na graduação, né? Porque é onde eu tô, é onde eu vejo isso acontecer, é onde eu sinto isso também, né? Isso acontece comigo de alguma forma. E eu mesmo já passei bastante por isso, né? Eu tenho trabalhado bastante isso, né? Tô até fazendo terapia, essas coisas. Mas o meu caso é um pouco diferente, porque já é outra faculdade, eu tenho outra cabeça, assim, mais maduro, no geral, né? Não dá para generalizar, mas no geral um pouco mais maduro, mas também trabalho, tenho outros compromissos, então, assim, fazer a faculdade é bastante puxado, mas ao mesmo tempo eu também estou muito acostumado com muita pressão, com fazer muita coisa ao mesmo tempo, então, né, uma coisa meio que compensa a outra. Mas a gente não deixa, mesmo assim, de ter questões, né? Então, eu fico mesmo, de certa forma, preocupado, né, com como isso acontece, porque quando eu fiz o intercâmbio ali na Austrália, eles tinham semanas que falavam sobre isso, sabe? Então, principalmente época antes das provas e tudo mais, então eles tinham uma semana com psicólogos, alunos dos cursos de psicologia ou relacionados e professores dessa área que você podia procurar para conversar e assim, então você tem uma preocupação em relação a isso e eu não vejo isso acontecer aqui, né? Então a gente tem, por exemplo, algumas páginas, grupos da USP no Facebook e tal, e você vê, às vezes, tem alguns grupos que são de postagens anônimas, né? O Spotted, o VSF, enfim. E nesses grupos as pessoas, a gente vê isso com alguma frequência, pessoas que às vezes não estão aguentando, estão precisando colocar isso para fora, e eles escrevem aquele famoso textão dizendo que não estão aguentando mais, que é muita coisa,
que quer chorar, que quer desistir, que quer largar tudo. E a gente sabe que tem outras questões, né? O pessoal que vem para cá, vem morar sozinho, às vezes a família é de muito longe, e você mora ou sozinho, ou numa república, com pessoas que às vezes não, né, não são aquilo que te dão aquele suporte, aquele tipo de coisa. Tem a questão da maturidade também, né? Então, enfim, são várias questões que podem levar a isso, não só as matérias puxadas em si. Mas a gente percebe isso acontecendo muito por causa, principalmente quando a gente fala de engenharias, né, e de algumas universidades que são, alguns cursos, né, que são tradicionalmente mais puxados e até, entre aspas, terroristas, né, alguns professores terroristas são comuns nesse tipo de curso. Você nota um certo... algumas questões acontecendo com pessoas, né? E eu sei, por exemplo, de caso aqui na USP de aluno que cancelou o curso ou que, sabe, que teve crise de depressão depois que um professor deu uma tirada no meio da aula, assim, extremamente mal educada. E, sabe, tem casos, assim, que eu considero grave, né? Mas que a gente vê que não existe nada acontecendo por causa disso, né? Acontecendo no sentido de uma política mesmo da universidade para dar apoio a essas pessoas, para encaminhar de repente, né? Aqui em Lorena, por exemplo, seria fácil fazer isso de alguma maneira, porque a gente tem outras universidades aqui, inclusive Universidade de Psicologia, então você poderia ter facilmente um acordo entre a USP e a Unisal, por exemplo, né? Para dar suporte, para dar apoio para essas pessoas que precisam de ajuda, às vezes só para conversar, desabafar mesmo, mas tem gente que tem crise de ansiedade, depressão ou princípios de... e eu tô gravando esse vídeo justamente porque eu mesmo já vivi, já passei por isso, né? Com muitas coisas para fazer, com tudo, e chegar em época e surtar sabe, de repente ir mal numa prova em que eu sabia tudo, quase reprovar, porque simplesmente não tinha condições de ficar calmo, sabe, psicologicamente falando, e isso hoje com tantos anos de experiência de outras faculdades e tudo mais. Imagina quem não tem, né? Eu fico pensando nisso. Então, eu não quero deixar esse vídeo longo demais. Meu recado é, de fato, dar uma olhada nos artigos que eu vou deixar aqui embaixo. E se você, por acaso, enfrenta uma dessas questões, pede ajuda, sabe? Não deixa a coisa crescer, porque é pior. A gente sabe que isso pode virar, de fato, uma questão bastante séria, né? Crise, sabe, questões de ansiedade, que você precisa, às vezes, tomar até remédio. Né? Eu não cheguei nesse caso, né? O que eu tive, pessoalmente falando, foi só mesmo parte da ansiedade normal ali, mas que eu consegui controlar, né, e tudo mais, ou de repente isso até virar uma depressão, ou você desistir de um curso que é o que você gostava, o que você queria, por motivos que, né, poderiam ser contornados se você tivesse um apoio, tivesse um suporte. Então é basicamente isso esse vídeo. Se você precisa de ajuda, pede ajuda. Se você quiser deixar aqui um desabafo nos comentários, deixa, né, porque eu acho que essa questão é muito pouco vista aqui no Brasil, até por questões culturais, né? Aqui a gente acha que tudo relacionado a essa questão psicológica é frescura, né? É frescura. Então, a pessoa está morrendo ali. Depressão, a gente sabe que, por exemplo, depressão é uma falha química ali no cérebro, então é uma doença. Precisa de medicamentos, precisa de ajuda e tal. É bastante complicado isso. Por exemplo, né? Ou mesmo essas questões de ansiedade, às vezes também é. Mas a gente culturalmente trata isso como frescura, e eu vejo também que, justamente por causa dessa cultura que a gente tem no país, pelo menos a maioria das universidades, elas não têm uma política para tratar com isso. Enquanto lá na Austrália, por exemplo, eles tinham uma política, você tem telefone para ligar, para tirar, sabe, a época de provas, essas épocas super tensas, geralmente que as pessoas surtam, né? Eles têm apoio, eles têm psicólogo, eles têm, né, os professores da área de psicologia, tem alunos, né, que são estagiários e tal, que estão quase se formando no curso também, então você pode ir lá trocar uma palavra com alguém. E, né, eles têm uma semana chamada Are You OK Week, né? RUOK Week, né? A semana de você está bem. Né? Eles oferecem café de graça para os alunos, tipo,
estilo Starbucks, sabe? Tem uns food trucks espalhados na universidade. E é tudo assim no sentido de perguntar se você está bem, se você precisa de ajuda. E assim, se você vê que existe uma política, então em relação a isso. Mas aqui a gente não tem. Então, de repente esse vídeo é só um desabafo, uma constatação de que a gente precisaria ter isso também. Porque faz parte, é uma questão, isso vocês vão ver nos artigos aqui. São coisas, de fato, já observadas e precisa ter uma resposta, né? Essa observação em artigos precisa ter uma resposta de políticas mesmo das universidades e tudo mais. É isso, até mais, tchau.